Bíblia aqui. Uma coisa muito boa para a gente pensar. O que está escrito ali? O que pode dizer? Vamos pensar na nossa sala de aula. Vamos pensar então na nossa sala de aula. Olha só, amados, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que há uma mistura de cores. E assim, tão maravilhoso a gente poder preparar nós mesmos, né? Poder preparar a nossa sala de aula com carinho, conforme foi dito na primeira aula, que essa obra é uma obra especial. Às vezes a gente fala assim, olha, eu não tenho condições, não sei nem para o portal. Mas olha, e muito interessante que quando foi feito um trabalho numa sala, lá em Ramos não foi, Rocha Miranda, foi muito interessante. Quando terminou ali a salinha dos pequenos, a criança entrou na sala e ela olhando aquela maravilha, tudo arrumadinho, a cadeira ali próprio, o mobiliário, tudo próprio, as cores, olha, ela falou assim, minha sala! Que alegria, gente! Ela ficou olhando aquilo tudo, aquelas cores, e ela ficou numa alegria, olha, e as outras classes cobrando. Eu também quero isso na minha classe, na minha sala. Eu também quero, a gente tem que fazer, né? O Senhor abençoou, os irmãos se reuniram ali e conseguimos fazer aquilo ali. E olha só, naquela quarta frase está escrito o quê? Alé. Assim, quando apresenta a sua sala ao amigo visitante. Isso aconteceu. É muito interessante. Isso nós tivemos uma experiência que veio a filha de uma das nossas irmãs que não conhece o Senhor. E quando ela chegou aqui, a pequenina, a primeira coisa que ela fez, vem conhecer a minha sala. Levou a menina para conhecer a sala dela, adulta já. E quando ela sentou ali para observar, ela falou assim, agora eu vou te dar aula sobre Ruth. E ela foi falando tudo. Então a pessoa que não conhecia o Senhor, que não tinha aquela experiência com o Senhor, a pessoa fica maravilhada. Ela fala, vou passar esse ensino, vou passar tudo aquilo para aquela pessoa que não tinha uma experiência com o Senhor. E essa menina já está vindo com mais frequência na igreja, já está vendo assim, a igreja com outros olhos, porque as pessoas que não conhecem o Senhor falam assim, a igreja, né? Hoje o conceito às vezes está tão assim, diferente, mas quando uma criança, quando sai dos lábios de uma criança, uma aula, alguma coisa assim, gente, é muito especial. Conforme a professora falou aqui, as nossas crianças têm tido experiências com o Senhor. Uma mãe, sábado, sempre se prepara o almoço, né? Porque é a escola dominical, 8 horas da manhã, então você vai adiantando aquela coisa, a criança na hora de dormir. E a mãe lá na cozinha, vai dormir, Cicrano, vai dormir. E nada da criança dormir. E a mãe lá no falou assim, tem misericórdia, essa pessoa não vai conseguir acordar cedo no dia seguinte. Daqui a pouco veio a criança correndo lá para a cozinha. Mãe, eu vou dormir agora. Por quê? Porque eu ouvi uma voz, o Senhor falou comigo. Falou assim, ó, vai dormir agora. E ela foi. Não estava obedecendo a mãe, mas ao Senhor ela obedeceu. Sabe por quê? As nossas crianças têm tido experiências com o Senhor. Né? E como pode ser essas paredes, hein? Como pode ser? Como que a gente pode escolher? Aqui, olha só esse azul ali. O que está escrito ali, ó, em relação à cor azul? As irmãs podem ler, por favor? A cor remete ao céu, transmite calma e favorece o raciocínio em erudição. A cor verde, os varões, por favor. Irmãos, isso não nasceu assim do dia para a noite, né? Nós oramos durante 2 anos
para que o Senhor nos falasse alguma coisa. Porque a gente ficou cansado de ver aquele branco e aquele cinza, né? E a gente queria um ambiente mais aquecido, né, tia Thaís? Alguma coisa que transmitisse exatamente isso. Pudesse transmitir isso. Harmonia, né? Porque o ambiente, quando você chega no ambiente, o ambiente te fala alguma coisa, né? Se é triste, se está sujo, né? O ambiente ele te diz isso. Então, como nós falamos, é uma obra o quê? Especial. É uma obra o quê? Especial. Então, nós podemos melhorar, né? Por isso que nós estamos dando essa sugestão. Eu sei que, olha, nós temos ido em várias igrejas, temos visto assim, trabalhos maravilhosos, irmãos. Se nós juntarmos isso tudo, olha, o Senhor vai abençoar muito mais. Glória a Deus por isso. E ali, nós temos algumas técnicas que os irmãos já passaram pelas salinhas, já até viram, né? Mas hoje nós vamos mostrar de uma maneira bem rapidinha. Uma dessas daqui. Vamos mostrar aquela última ali, que é a página. Bem rapidinho. Às vezes a gente pensa que é difícil. Mas não é, irmão. Não é, irmão. Não é. Esqueci. É conforme a irmã está falando aqui, ó. A gente está aqui de uma forma bem assim formal, né? Conforme a irmã falou aqui, ó. É só dizer o que Isaías falou. Senhor, deixe-me aqui. Né? Ó. Então vamos supor que aqui está lá a parede, aquela parede que você está desejando pintar, não sabe como. Então o que você faz? Você pega, pode estar vendo isso aqui, olha, isso aqui é saquinho de laranja, né? Quando você vai lá no hortifruti, saquinho de laranja, olha só, tudo reciclado, entendeu? Coisa que você pode utilizar, coisa simples. Tinta à base de água, que é baratinha, é só colocar um corante. O corante está R$ 3,99. É tudo na base do 99, tá? Ó. Olha só. Vou falar uma coisa para as irmãs e para os irmãos. A gente pensa que não, mas o nosso Deus é um Deus de detalhe. Eu vou te falar uma coisa. O Senhor, irmãos, quer se revelar muito mais do que a gente possa imaginar. Pode, olha, irmã, estou precisando na minha igreja. Olha, tem uma equipe aqui preparada. A Eliane está ali também, está preparada. Tia Thaís também está preparadíssima também. Vou falar uma coisa para vocês, uma experiência foi muito interessante. Que nós chegamos num lugar, né, para fazer desses trabalhos, né, o pessoal está todo ali, os irmãos, as irmãs. E quando nós chegamos ali, o Senhor falou que em uma das salas, onde as crianças tomam um cafezinho, coisa assim, Ele queria que fizesse algo diferente ali naquela parede. Que era um barco, um mar. E interessante que o Senhor tinha falado a mesma coisa para a esposa do irmão que estava lá. E quando nós chegamos lá e começamos a fazer aquilo que o Senhor orientou, testificou, irmãs. Testificou, irmãos. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de detalhes. Numa outra oportunidade, estávamos também fazendo esse trabalho. E o Senhor mostrou, Ele disse assim, olha, nesse corredor que dá acesso às salas, eu quero que faça dividido. Na parte de baixo, eu quero que pinte dessa cor. A gente fica até surpreso, né? Quando o Senhor quer falar conosco, às vezes a gente ignora. Olha, irmãos, quer que a sua salinha, que a sua igreja, que o Senhor faça coisas maravilhosas? Comece a ouvir aquilo que o Senhor tem para te dizer, tem para nos dizer, para cada professora, para cada professor, porque o Senhor tem mais, muito mais do que a gente possa imaginar, né? E às vezes a gente fica assim, engessado, a gente fica assim um pouco
estamos assim preocupados, ai meu Deus, será que é isso? Mas olha, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem abençoado. E o quadro, a gente estava vendo o preço dos quadros. Os quadros, eles não são muito baratos, mas o Senhor nos deu escape. A gente consegue fazer, olha, com isopor, cantoneiras, tem de vidro e tem de madeira e tem de PVC e também tem de que é metal, que você corta com uma serrinha, de alumínio, que você corta com uma serrinha. Esses quadros, quer dizer, inclusive esse aqui, foi reciclado ele. Nós colocamos isopor aqui embaixo, né? E colocamos essa placa de borrachado. As que estão lá dentro também. Os quadros que estão, né? Pode ser filtro também. Ao invés de ser borrachado, pode ser o filtro também. Então, assim, em cada assim, igreja que nós pudemos fazer esse trabalho, saiu muito mais em conta, porque o quadro é muito caro. Para você, um quadro de colocar assim na sala, sai muito caro. Mas você tendo esse material, você consegue montar um quadro, né? As irmãs também estão capacitadas, tá? Pode chamar elas, que elas conseguem também montar esse quadro. Como que eu posso também decorar? Conforme os irmãos já viram, se você fizer um quadro fixo, que você não consiga utilizar as peças, quando você vai montar uma próxima aula, você vai ter que gastar mais até. Porque se você for descolar aquilo, vai rasgar. Então, se você fizer kits, vai ser muito mais fácil, porque as peças ficam soltas, né? Outro dia até aconteceu que a irmã que ia dar aula, não pôde dar aula, né, tia Naná? Ela falou, você pode dar essa aula para mim? Eu estou pronta, tem tudo. Tem kit de tudo que você pode montar a partir de jogo americano. Até a Eliane fez, né, Eliane? Reportou. E qual foi o resultado, Eliane? Fica lindo, porque nós estamos dando aula sobre Daniel, né? E o Sadraque, Mesaque, Abednego, né? A comida. Fala sobre a comida que eles comiam no reino, né? Passando na rua, a gente viu aquele jogo americano e gigante. Então nós trouxemos, colocamos naquele quadro ali, se eu não me engano foi aquele quadro, colocamos as outras coisas para chamar a atenção, né? E eles ficam maravilhados, que é diferente, né? É verdade. E assim, até tem um lá que está lá na exposição, que é um varalzinho de roupa. Os irmãos viram esse varalzinho de roupa? Então, aquilo ali era de uma caixa de brinquedo. Aí eu vi isso aqui vai servir para alguma coisa. E realmente serviu, né? Quando você vai exemplificar, falar a respeito do vento, do espírito, né? Ele sopra onde ele quer, né? Então você tem como mostrar para a criança o vento passando ali pelas roupas, tem até umas folhinhas ali. Então você tem muita coisa que você não precisa jogar fora, é só você juntar. E você vai começar agora a juntar. Quem vai começar a fazer o kit? Aí tem poucas pessoas aqui, hein? Vamos lá. Ó, então olha só, quais são os kits que a gente pode montar, irmãos? Figuras o quê? Qual outra? Alimentos, lugares e acessórios. Então, tudo isso vocês viram lá, né? Não dá para mostrar tudo aqui, mas vocês conseguiram ver lá. Então, nas humanas tem crianças orando, tocando instrumentos, né? Louvando, lendo a Bíblia. De animais tem as ovelhinhas, né? E aquilo tudo ali você pode ver, olha, o pão, lugares tem mapas, né? E você vê que isso você pode usar em todas as classes. O que está nas humanas você pode usar para adolescente, para intermediário, para jovens daqui a pouco, né, tia Cláudia? Intermediário. Todo seminário, o que a gente vê no intermediário? A participação o quê? Muito grande, né?
Os intermediários, eles gostam de ler. Teve um aqui que o professor, ela queria falar mais do que o professor. Aí o professor teve que falar, olha só, espera só um pouco. Ela chorou. Aí depois, não, pera, agora pode falar. Né? O intermediário, ele gosta de participar. Né? E a gente tem que ter uma dinâmica para poder participar. Então, o que a gente faz? A gente monta uma aula. Uma aula parcial. A Cláudia vai montar ali o tema, o assunto. A irmã vai botar aqui. Então, assim, irmãos, a gente coloca o tema, o assunto, mas deixa eles participarem, porque eles gostam disso. Eles gostam de participar da aula. Quem é que é professor de intermediário? Glória a Deus, glória a Deus. Então, a gente foi pegar ali a aula, aqui falar lá dentro. Ele se sente assim importante, né? E sempre no final de cada... E sempre no final da aula, pelo menos aqui a gente faz assim, a gente pergunta para eles o que eles aprenderam. E eles gostam também que o pastor pergunte, tá? Cadê os pastores? As crianças gostam que o pastor pergunte para o que eles aprenderam na sala de aula. Eu vou mostrar para vocês sala do intermediário. Mas vamos agora para a adolescente, então. Olha, Jesus, irmãs. A gente sabe, quem é professor de adolescente sabe que o adolescente ele é o quê? Ele é tímido. Mas na sala de aula ele costuma se soltar um pouco mais. Vocês já repararam isso? Já repararam? Que na sala de aula ele se solta um pouco mais, ele fica assim mais à vontade, né? E a gente está fazendo o seguinte, mas que quando você faz a dinâmica também com eles, você consegue fixar mais essa ideia, o assunto que você está trazendo, você consegue fixar mais, né? Tem até uma... É porque é muita coisa aqui, irmãos, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Uma coisa que a gente também pode usar esse assunto para ele também, e simplificando de uma forma, olha só, futuro na lona, tipo assim, olha, você tem visto toda essa violência, olha, você pode mostrar aqui para ele, olha só, pessoas que antes de usar drogas e depois de usar drogas. Então isso deixa ele se impactado. Peraí, eu tenho que ter realmente uma relação maior com meu Deus. Eu preciso entender o que é salvação. Eu preciso ter uma vida diferente. Aqui, ó, eu pedi para as irmãs dele. Olha só, gente. Tá vendo? Olha só, pessoas que... E você tem visto aí o que o crack tem feito.
Então a gente não pode trazer as coisas de forma assim, infantilizada, entendeu? Porque a vida é dura. O mundo, né? Olha só. Olha aqui. E hoje a violência está cada vez crescendo mais e mais. Bem rapidinho aqui, que vocês vão ver. E às vezes fica assim, só a gente tem certeza da fonte, sabe? Tem muitas dinâmicas. Isso aqui eu acho que seria assim, a mais simples, para a gente também ser bem rápido, para a gente também não demorar, porque tem uma outra parte, né? Sobre Tiela. Nós vamos ver como que a gente pode usar. Isso pode ser útil nas nossas aulas. Pode ser essa, pode ser outras dinâmicas também. Então, ela vai fechar os olhos. Quando o adolescente ele está num lugar assim, cheio, ele fica com vergonha. Mas na sala de aula você pode fazer. Na sala de aula já reparou que ele se solta mais? Né? Então, ela vai fechar os olhos. Olha, para você acertar ali, tá? Mas calma. Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Aula aberta agora. Agora chega pra lá. Joga. Aí a gente mostra uma coisa para eles. Olhos fechados. Ó, olhos fechados. Ele precisa obedecer. Ele sabe que tem que obedecer. Mas só que ele não quer obedecer. Aí não acerta. Olhos abertos. Ele não consegue. Ele quer, mas ele não consegue. Então o Espírito Santo, essa é a ação do Espírito. Naquilo que a gente não consegue, naquilo que a gente não pode. Será que Davi acertou direitinho lá na testa do gigante? Em tudo o Espírito Santo ele nos ajuda. Glória a Deus, né? Então, para a vida deles é muito importante a gente sair, sabe, do básico, sabe, mostrar para eles essa relação com o Espírito Santo, né? Porque é essa relação com o Espírito Santo que vai, fortificar, que vai fazer com que lá atrás, lá fora, lá depois do portão da igreja, ele seja valente. Porque lá fora está o leão, lá fora está aquele que quer tragar, que quer destruir. Então ele precisa sair daqui, Como que ele precisa sair daqui? Revigorado e forte. A igreja aqui está fazendo 8 anos. E quando nós viemos para cá, viemos do Meia para cá, as famílias vieram para cá, veio, né, logo assim nós evangelizamos, e veio as crianças aqui do complexo, aqui do Lins. Elas vieram estar aqui conosco. E entre essas crianças que vieram estar aqui conosco, se você for ver, a maioria, eu diria assim, 99%, não tem a figura do pai. E por conta disso, elas são rebeldes, elas são agressivas, elas chegam aqui, né, tia Lucélia? Bom, sabe? Chegam correndo, uma coisa assim, até eles irem se acalmando. Leva tempo, irmãos, não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor, Ele nos concede a bênção, né? E nesse trabalho que a gente foi fazendo com eles foram sofrendo transformações. Porque o que acontece? As instituições, elas até mudam as pessoas, né? Dos alcoólatras, das drogas, né? Até o vigilante do peso. Mas, irmãos, o único que gera transformação é Jesus. É Jesus. Ele que gera a transformação. E foi interessante
que numa das aulas, em 2006 mais ou menos, ali nós tivemos um seminário e era notória a participação daquele menino que estava sendo moldado, estava sendo modificado. E ele respondia, ele falava, né? E passou uns dias, nós tivemos uma aula, essa que a professora está montando aqui. Essa aula falava de Enoque, que era um amigo de Deus, que ele conversou tanto com Deus que um dia ele foi parar lá na eternidade, que era tão bom essa relação, que era tão maravilhoso, e nós somos testemunhos disso, não é verdade? Glória a Deus! É uma relação maravilhosa do Senhor conosco, né? Como a professora falou na aula, que às vezes nós não merecemos, né? Mas o Senhor ele pagou um preço altíssimo só para falar conosco, só para ser nosso amigo. Olha que coisa maravilhosa. E quando não foi mais possível falar conosco, ele enviou o seu filho para que morresse lá na cruz, para que fosse restaurado, para que fosse restabelecido essa conversa, esse diálogo. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso amigo mesmo, 24 horas. E foi interessante que nós tivemos ali, que as crianças, na aula, a gente faz assim também essa dinâmica com eles. E deixa eu ver as pessoas aqui. E ali mostrando, falando com eles, como era maravilhoso estar na presença do Senhor e poder conversar tantos benefícios que nós tínhamos ali. Aí nós falamos que Enoque já estava onde? Onde que ele estava? Aonde? Nós começamos ali a falar. As professoras, aí eu falei para ele, vamos lá, cada um agora coloca lá naquele caminho maravilhoso que vai para a eternidade a sua vida. Vamos lá. Pode botar as professoras, pode botar aqui, bem rapidinho. Cada um, como eles são pequenos, cada um colocou a parte de baixo, porque eles também não alcançavam a parte de cima. E aí, pequena, já colocaram? Vai pequena, vai pequenina, vai, pode colocar. Mas aí nessa aula, irmão, já aconteceu uma coisa assim diferente, né? Vai lá, pequenina, pequenina, corre, bota lá, bota aqui. Glória a Deus. Nessa aula, aconteceu uma coisa assim diferente. Eu falei para ele que Enoque já estava lá na eternidade. Todas as crianças, as pequeninas que estavam ali, colocaram nessa parte de baixo. Como era alto, não sabia que nenhuma outra criança ia colocar lá. Mas teve uma criança, esse que o Senhor estava operando na vida dele, estava gerando transformações na vida dele. Ele colocou o seu coração, não aqui embaixo. Sabe onde que ele colocou? Olha onde que ele colocou. Onde que ele colocou? Eternidade. E aquilo me impactou de uma maneira. Eu falei assim, eu percebi pelo Espírito que aconteceu alguma coisa. Eu não sabia, eu fiquei em suspense, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. O que era aquilo? Tem coisas, irmãs e irmãos, que o Senhor não nos mostra. O Senhor deixa assim em segredo, até que a gente passe o tempo e realmente a gente veja, né?
E durante aquela semana eu fiquei perguntando: Senhor, aconteceu alguma coisa ali? Eu não sei o que é, o Senhor não me deixa ver. Eu querendo ver de todas essas maneiras, buscando, mas eu não conseguia visualizar. E durante, eu estava no trabalho, né? E uma irmã ligou para mim e falou: olha, o Antônio partiu do Senhor. Ele mesmo já estava sinalizando para nós para onde ele ia. Então, irmãs e irmãos, seja na salinha, né? Seja qualquer coisa que a gente for fazer para o Senhor, nós estamos aqui reunidos aqui. Nós estamos reunidos aqui. Mas quem sabe esse não seja a última reunião? Quem sabe não vai ser a última aula que você vai dar? Quem sabe não vai ser a última aula, a última oportunidade que o seu aluno vai ter? Então, tudo que a gente fizer, vamos botar o espírito, vamos orar bem. Sabe, está difícil. Senhor, mas eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou. Sabe por quê? Nós temos o Consolador. O Senhor Jesus é assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Professora, talvez você lá na sua igreja, você esteja se sentindo sozinha. Você fala: Senhor, estou sozinha aqui. Talvez os pastores tenham dito: Senhor, estou só, estou cansado. Mas Ele não nos deixou só. Quem Ele deixou? Que é o... E Ele nos ensinaria e nos faria lembrar de todas as... Irmãs, então olha, vamos avançar. Vamos avançar, porque o Senhor tem coisas melhores, o Senhor tem coisas tremendas para nós. É só a gente estar atento àquilo que um bom amigo vai falar, aquilo que um bom amigo vai dizer. Amém, amados? Glória a Jesus. Pastor? Vamos ficar de pé, amados. Glória a Deus. Sabe, que você possa permitir que o Espírito Santo fale com você. Porque às vezes a gente quer tanta coisa, né? Mas o Senhor, Ele quer algo às vezes especial para você. E também do encontro agora do seminário em outubro e do nosso segundo seminário de adolescentes também lá em Guarulhos. Nós vamos precisar da ajuda, né, da oração, desse incentivo dentro das salas para o projeto Aprendiz, para que eles possam aprender instrumentos, para que eles possam estar participando conosco no seminário. A gente tem que criar essa identidade deles. Então, por enquanto, estamos começando com muitas lutas em todos os níveis, mas nós temos certeza que o Senhor vai nos conceder vitória em todos os níveis também. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou perguntar de novo que pode ficar melhor, não é? A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos nos ajoelhar, vamos clamar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós voltamos, Senhor, a bater a tua porta, clamando pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, a operação do Teu Santo Espírito no nosso meio, porque o que queremos, Senhor, é estar a serviço do Rei. Nós pedimos, Senhor, abençoa as nossas vidas. Nós te pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes, vamos ficar sentados. Estamos felizes, porque nós amamos estar aqui. Nós amamos os nossos pequenos, amamos os nossos intermediários, nós amamos os nossos adolescentes e os nossos jovens. E nós amamos, acima de tudo, o Senhor. E amamos, Senhor, este trabalho tão nobre que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E é com alegria que nós vamos louvar ao Senhor. Louvor através do Teu
teu sangue. Nas nossas mãos. Às vezes nós pensamos que a criança não vai entender o que nós estamos ensinando, o louvor que nós estamos ensinando, aquela palavra que parece ser difícil para eles, mas como o Senhor mostrou uma experiência de um adolescente, que ele recebeu o ensino e no momento certo ele soube empregar aquilo que ele aprendeu na aula, e ele clamou por sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. No momento certo, o Senhor vai operar na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos louvores ao Senhor, porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Jesus Cristo, Ele é o amado da nossa vida. Nós vamos louvar ao Senhor. Jesus Cristo é o amado. Glória a Jesus. Segundo as
meus professores vão glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia ao nome do Senhor. Glória a Jesus. É verdade, Senhor. Mas nós bendizemos, Senhor, temos visto, Senhor, a mudança que tem ocorrido. Aleluia, Senhor. Senhor, a igreja tem É sido verdade. referência para os teus filhos. Glória a Jesus. Tem almejado, Senhor, coisas glórias, eles acreditam na eternidade. Nós bendizemos, Senhor, porque eles sabem que os dias, Senhor, terão, Senhor, a tua presença ao seu lado, Senhor, face a face, Senhor. Glória a Jesus. Temos sido livrados, Senhor, nós temos visto isso. Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O professor também vai estar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. O Senhor tem separado as nossas vidas. O Senhor tem nos amou primeiro. O Senhor tem nos escolheu. Nós glorificamos o céu por isso. Teu grande amor. Amém, Senhor. Irmãos, os campos já estão brancos. Nós já podemos ver. Chegou o grande dia. Nós temos que trabalhar para o Senhor. Aleluia. E o que nós vamos falar para o Senhor é: eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque o que eu quero é ver Jesus voltar. Esse louvor do Senhor operou grandemente na vida dos adolescentes, dos jovens, por esse louvor à colheita. E nós vamos cantar este louvor com alegria e gratidão ao Senhor por este chamado na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Somos em São Branco, já podemos ver.
preparar essas aulas, o Senhor mostrou uma visão que vinha uma grande e forte onda. Mas o que o Senhor fazia, aquela onda, quando ela chegava pertinho da gente, o Senhor desfazia. Quando a onda vinha para perto de nós, ela vinha cheia de peixes. E nós tínhamos que fazer uma coisa só: pegar esses peixes com as nossas mãos. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos para as nossas igrejas pegar todos esses peixinhos que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque eles são para nós como nossos filhos. Nós amamos essas crianças, intermediários, adolescentes, jovens, e nós vamos trabalhar, porque o que nós queremos é que eles sejam nossos amigos, que eles possam olhar para o professor e para a professora e falar: ela é minha amiga, eu posso conversar com ela, porque ela vai me ouvir e ela vai ter uma palavra para mim, porque ela é minha amiga. E nós temos um amigo maior, que é o Senhor Jesus, e Ele vai nos ajudar a preparar as aulas, todas as coisas, a trabalhar melhor para o Senhor. Porque o que nós queremos é: eu quero ir, Senhor, se a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Eu não sei se está todo mundo cansado, porque se declarou, se definiu a seguir essa obra, a trabalhar nessa seara. Está tão cansado que perdeu o ânimo. Nós vamos fazer igual a gente faz mesmo com as crianças, que eu sei que vocês todos fazem isso. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Agora que melhora, né? Vocês estão me ouvindo? Quer que tire, quer que troque, não tem problema não. Irmãos, nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Agora nós somos gente grande, tá? Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É o texto que nós vamos ler. Sei que não tem ninguém aqui precisando de muito óculos, muitos recursos humanos. Todos nós somos novinhos. Bem novinhos. Pelo menos quando eu fui chamada professora, eu era novinha. Eu tinha 19 anos. Então, eu parei no tempo. Bom, né? Hã? Congelei, com certeza. Por que não? Amém? Todos abriram? Só que nós vamos ler o que está projetado, porque nós vamos ler todos juntos. Eu sei que cada versão é só um exercício mesmo que nós temos que fazer com as nossas crianças. Então todos nós vamos ler juntos, numa só voz. Da mesma forma que nós declaramos aqui: eu quero ir, Senhor. Nós vamos ler dessa forma esse versículo, tá, irmãos? Bem, vamos lá? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ter uma palavra de glorificação. Nós fomos tantos professores, mas nós vamos ter mais uma palavra de glorificação com um dos nossos professores. São homens valorosos também na presença do Senhor. Bendizemos, Senhor. Nós glorificamos por conta da oportunidade maravilhosa que tem dado de ser chamado, Senhor, para esse serviço tão nobre, Senhor, onde toda a ação vem de Ti, Senhor, todo o cuidado de Ti, Senhor, sobre nossas vidas, sobre o preparo das aulas, na preocupação, Senhor, de cada aprendizagem. A nossa origem, né? A origem da Escola Bíblica Dominical. Nós nos renovamos com a primeira aula.
Nós vimos um segundo momento de algumas técnicas que nós podemos utilizar para ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e também de aprender. E temos esse momento, que é um momento de fechamento, é um momento culminante da nossa reunião, onde nós vamos sair daqui com a nossa aliança renovada na presença do Senhor, com as nossas vidas modificadas, transformadas daquilo que nós entramos aqui. Mas é importante ressaltar aqui para os irmãos que essa reunião ela não aconteceu de uma hora para outra. Eu sei como nós aqui, como comissão de ensino, e quando a gente fala de comissão de ensino, a gente não fala de um grupo de professores só. Comissão de ensino somos todos nós, como o Senhor nos levantou. Claro que tem uns que têm mais disponibilidade, uns com menos disponibilidades, uns que não têm filhos, tão pequenos, que vêm nos impedir. O Senhor separou um grupo. Por que o Senhor separou esse grupo? Porque é melhor? Não, porque o Senhor queria tratar de uma forma especial com esse grupo. O Senhor precisava primeiro, em uma das nossas reuniões, que nós tivemos, uma das últimas das nossas reuniões, uma das nossas irmãs, ela falou assim, quem sai mais motivado, quem sai mais arrumado da reunião somos nós. Então dá para entender que quem mais necessita somos nós mesmos. Vocês são melhores do que a gente que está aqui na frente. Vocês podem ter essa certeza melhores do Senhor. E a gente está procurando melhorar também para o Senhor. E foram reuniões longas, várias reuniões, eu acho que nós tivemos até chegarmos a esse dia, não só especificamente para essa reunião, mas para o seminário de adolescente, acho que nós tivemos uns 12 encontros. Aí, dias inteiros trabalhando, orando, discutindo no Senhor, de uma dizer para a outra, está ruim, não é assim, não, eu acho que a sua aula tem que mudar dessa forma, tem que ser dessa forma. Aí preparamos uma aula para o encontro de adolescentes, chegou o nosso coordenador, falou assim, está muito ruim, tira tudo. E nós saímos da reunião, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Nosso responsável pela comissão de ensino também desesperado. E a gente chorando aos pés do Senhor, madrugadas em claro. E o Senhor falando que ia nos abençoar. Nós usamos até uma expressão aqui no início, que uma irmã também me corrigiu até, parece até que nós desafiamos o Senhor, né? Mas nós chegamos até aqui. Eu sei que havia um grupo que estava inconformado com isso. Como nós estávamos inconformados? Nós queríamos mudança. Mudança, que tipo de mudança? Mudança interior. Mas como acontecer essa mudança? E o Senhor vem tratando, o Senhor vem mostrando, o Senhor veio trabalhando nas nossas vidas, trabalhando no grupo de pastores, trabalhando na vida de vocês, porque não foi de ontem para hoje, não foi de semana passada para cá que o Senhor falou, vai, não, o Senhor já vinha trabalhando, colocando no coração de vocês esse desejo de estar aqui, retirando todas as barreiras, o Senhor enviando anjos, curando, libertando, tirando as amarras, e o Senhor nos trouxe aqui. Então, somente para isso, para vermos uma carta aos Filipenses, como que o Senhor falou com os irmãos lá de Filipos. E o Senhor, ele fala assim, ele começa, quando nós lemos essa carta toda, que é importante para todos nós, quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós vemos que há uma diferença, um diferencial nessa carta. Diferente das outras cartas, o Senhor trata com os irmãos lá, os nossos irmãos da igreja de Filipos, de uma forma especial. Porque é uma igreja pequena, como nós. Somos pequenos. E essa igreja, ela sustentava Paulo, não só com orações, mas com viveres também. Ela sustentava Paulo. E quando o Senhor revela, quando o Senhor fala para que Paulo escreva aos Filipenses, o Senhor queria ressaltar, queria que Paulo ressaltasse na sua carta o grande valor que os irmãos da igreja de Filipos tinham. E qual era o grande valor que os irmãos da igreja de Filipos tinham? Eles realizavam a obra com zelo e pão da fé. Então, por isso que ele se preocupou, que ele via que aquele povo tinha um cuidado com a vida dele, com a vida do servo do Senhor, que era Paulo, mas que eles realizavam a obra do Senhor com zelo, muitas vezes negando a si mesmo, muitas vezes abdicando de muitas coisas que eles podiam ter para eles, para a sua igreja naquele momento, mas em prol do quê? Da fé. Mas era uma carta, ela bem cheia de detalhes, rica em detalhes. Que nessa carta, além de ressaltar
aquilo, além de ser grato pelo cuidado que eles tinham com o Paulo, era uma carta que alentava contra os perigos que a igreja estava passando naquela época. E que perigos eram esses, irmãos? O primeiro perigo, a quebra da comunhão. E um outro perigo que também que estava rondando, que estava querendo entrar na igreja, era a heresia doutrinária. E quando nós lemos essa carta, ou então quando nós lemos alguns versículos, ou então quando nós nos prendemos para estudarmos essa carta, nós vemos que essa carta é tão atual como foi para a igreja de Filipos, como é para a gente hoje. É como se hoje nós recebemos essa carta aqui nessa reunião, falasse assim, carta aos irmãos, para os professores da Escola Bíblica Dominical, da região, que eu não lembro qual é o nome todo dessa região, só sei que é região sul, oeste, norte, alguma coisa assim, norte-oeste, é uma mistura, a área do pastor Albino, mas ela é atual. Porque quando nós lemos essa carta, nós nos vemos dessa forma. Carta aos professores. Nós realizamos a obra do Senhor com zelo, em prol da fé. Mas como é que eu estou realizando essa obra do Senhor com zelo, em prol da fé? Irmãos, quantas vezes nós deixamos de passear com os nossos familiares? Quantas vezes nós deixamos a nossa casa, o nosso conforto, para vermos a casa do Senhor debaixo de chuva, debaixo de sol quente, para trazermos uma palavra para as nossas crianças? Quantas vezes nós não temos, parece que a gente não consegue mensurar isso, mas nós temos irmãos e irmãos que não têm o dinheiro da passagem, que se deslocam de várias distâncias para chegar à casa do Senhor, para trazer uma palavra para as crianças. Eles estão o quê? Fazendo o quê? Negando a si mesmo, abdicando daquilo que seria o seu conforto em prol da fé. Essa carta é para nós. É o Senhor olhando para as nossas vidas, nos trazendo nessa manhã hoje para ressaltar as nossas qualidades. E que qualidades são essas? De abrir mão de tudo que nós achamos que seria melhor para estarmos na casa do Senhor, para realizarmos a obra do Senhor, para trazermos uma palavra para as nossas crianças. Mas eu cheguei na minha igreja, eu só tenho uma criança. É por essa criança que eu abri mão de tudo que estava lá fora e tudo da casa. Mas eu só tenho um adolescente, mas o meu adolescente não veio. Mas é em prol daquele que não veio. Quando você dobra o seu joelho da sua classe, o Senhor está lá trabalhando na vida dele. Nós abdicamos de tudo isso. Nós abdicamos de nós mesmos. Nós abdicamos do nosso conforto, de estar até mesmo perto do nosso familiar. Muitas vezes doentes. Muitas vezes doentes. Mas o Senhor, a palavra do Senhor fala que Ele não quer sacrifício, mas isso não é sacrifício, é uma honra de eu poder me arrastando ir à casa do Senhor e poder trazer uma palavra. Enquanto a gente estava montando, só colocando ali no computador esses slides, uma das nossas professoras, e eu tive o prazer de conviver com ela, tem uns rostinhos aqui que é meio complicado para mim de falar. Cadê que se foram os meus alunos aqui, é terrível isso, né? Por isso que eu congelei no tempo mesmo. Eu tenho aqui o Carlos Wagner, que foi meu aluno, olha o sorriso dele. Coisa horrível. Eu tenho outro ali atrás que é diácono também, que foi meu aluno, olha lá, tá careca. Eu tenho meu outro aluno que era o mais quietinho da classe. Cadê ele? Cadê o Wilsinho? Foi se esconder. Porque também, se eu estou ficando velha, ele também está velho. Mas foram meus alunos. E o Senhor honrou não só a vida deles, mas honrou a minha vida. Porque esses meninos também oraram por mim. E nós temos aqui a irmã Luciene. Cadê o microfone para a Luciene falar aqui o que aconteceu? Olha o valor que vocês têm, vocês professores, vocês têm para as suas crianças. Ela não queria falar não, mas é porque me dá tempo de relaxar um pouquinho e dela fala. Eu tive uma experiência com uma pequenina de 5 anos, na igreja de Abaçano. Passei por um período de enfermidade, uma doença chamada espondiloartrite. O médico disse que eu tinha chance de ficar curada, mas não sabia quando. E um dia na aula, eu costumo dobrar a perna assim, é um hábito como eu estou aqui agora, né? E aí aparecia o tornozelo estava inchado. E ela reparou. Aí
Ela falou, tia, que isso? Eu falei, eu não dou dói, mas eu vou ficar boa. Aí, no momento em que eles oravam, no término da aula, cada um fazia a sua oração pelo motivo que eles quisessem. E ela orou e pediu para o Senhor me curar. E a partir daquele momento, a gente já vinha orando há muito tempo, a igreja, todas as igrejas, mas foi a partir daquele momento que eu fiquei curada. E ela me viu ajoelhando na igreja, eu não estava conseguindo ajoelhar, e ela falou assim, tia, você está ajoelhando. E a gente percebe que, na verdade, ser usado pelo Senhor como professor e tantas outras funções na obra é o espaço que o Senhor tem para nos abençoar. A gente não está só dando, a gente está recebendo o Senhor dos nossos irmãos pequenos, várias idades, eles são nossos irmãos em Cristo. Às vezes a gente pensa que eles não têm conhecimento do Senhor, mas eles com certeza sempre nos surpreendem, porque eles trazem coisas maravilhosas do Senhor para a nossa vida, nos estimulam, nos motivam a continuar. Então vocês estão vendo o valor que vocês têm para as crianças de vocês. Há um tempo atrás, quando nós... Eu falo de tempo atrás porque eu sou desse tempo atrás, né? De passado. Tem aqui a irmã Wanda também, que foi da minha época, né? É um exemplo também de definição da presença do Senhor. E quando nós éramos chamados para professores, Márcia também era da época, nós éramos chamados para professores, era algo assim especial. Eu acho que a irmã Wanda também sentia isso. Nós olhávamos, ainda mais que a nossa igreja, vamos dizer assim, que a igreja mãe daqui do Rio de Janeiro foi Madureira, né? Então, quando a gente observava os professores da escola bíblica dominical, eram professores, a gente achava que eram exemplos de quê? De santidade, de espiritualidade. E parecia ser tão longe, tão distante a gente daquilo, que a gente olhava não como uma idolatria, mas olhava para aquelas irmãs, que na época eram mais, sempre foi mais irmãs do que varões, né? Nós olhávamos para aquele grupo e queríamos ser iguais àquele grupo. Só que hoje nós não queríamos, não, nós somos esse grupo em que os irmãos olham para nós e sabem que nós temos uma palavra para os filhos deles. Por isso que as nossas qualidades, elas são o quê? Ressaltadas. Nós realizamos a obra do Senhor com zelo em prol da fé. Eu realizo essa obra do Senhor. Vocês realizam essa obra do Senhor. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui, para renovar isso, para nos lembrar, vocês são um povo meu, escolhidos por mim, escolhidos a dedo por mim. Eu olhei a vida de vocês e olhei as qualidades. E a qualidade que vocês têm é de abrir mão de tudo em prol da minha obra. Enquanto nós falamos assim do aperfeiçoar, mas como aperfeiçoar? Porque nós lemos lá no versículo que Ele aperfeiçoaria a sua obra nas nossas vidas, mas como fazer isso? Nós somos educadores. Quando nós somos chamados para professores, podemos não ser professores na nossa vida secular. Mas quando nós trabalhamos, fomos chamados para o Senhor nos chamou para sermos educadores. E a visão do educador, do professor em si, é o quê? Ele estuda, ensina, aprende. Quando eu vou para uma sala, quando eu vou para uma faculdade, eu vou para o meu trabalho para dar aula, eu estudei, eu ensino. Quando eu ensino, eu estou ouvindo, eu estou o quê? Aprendendo. E quando eu aprendo, eu torno o quê? A estudar, ensinar, aprender. É algo cíclico, ele não para. E isso vai fazer com que os mesmos perigos que estavam acontecendo na igreja de Filipe são os mesmos perigos que estão hoje concorrendo contra as nossas vidas, que é a quebra da comunhão, as heresias doutrinárias, querendo retirar tudo aquilo que nós aprendemos do mais puro, do mais santo, daquilo que o Senhor nos deu, aquilo que quer nos tirar, quer arrancar do nosso coração, que é o adversário das nossas vidas, ele tenta isso todos os dias. Quando nós estamos nesse ciclo de estudar, ensinar, aprender, estudar, ensinar, aprender, quando eu estou nisso, eu vou impedir que haja a quebra da comunhão e que a heresia entre no nosso meio. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nós seremos o quê? Blindados. Nós seremos blindados.
não há nada que nos atingirá, porque nós estamos debaixo de uma orientação do Senhor e estamos protegidos, estamos cobertos e revestidos com essa blindagem, ou com essa couraça, ou com qualquer coisa que seja, mas foi o Senhor que nos revestiu. O Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar. E como é que nós vamos nos aperfeiçoar? Nós vamos ler a palavra. Nós vamos buscar mesmo nas histórias, porque a gente precisa de base, de cultura também para poder ensinar as nossas crianças. Porque hoje nós vivemos um momento diferente da minha época atrás, de quando eu fui professora do Carlos Wagner, do Ilcinho, em que tão somente falar de uma história bíblica surtia efeito, mas hoje não. Nós temos crianças extremamente capazes, cheias de cultura, que conhecem a cultura grega, a cultura romana, com todas as culturas, conhecem de tudo, e não adianta dizer para eles só que Jesus é amor. Eu tenho que mostrar para ele que eu tenho conhecimento, que eu tenho intimidade, não só com a palavra, mas eu tenho intimidade com todos os detalhes. Eu estudei. Eu preciso disso. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu sei, mas não é o Senhor que aperfeiçoou. Claro que é o Senhor que nos aperfeiçoou, mas é Ele que vai colocar no nosso coração esse desejo de estudar. Eu preciso procurar os meus colegas professores. Lá fora se fala assim, né? Colegas professores, né? O que você acha disso? O que você pensa disso? Eu preciso procurar os meus colegas de escola bíblica dominical e ter essa interação. Como é que você daria esse assunto? O que você viu nisso? O que você viu de importante nisso? O que você acha melhor? O que você acha que eu poderia falar de necessidade nesse momento? Eu estou o quê? Impedindo que haja a quebra da comunhão e impedindo que as doutrinas que o Senhor me deu, elas se percam, se diluam ao longo do tempo. Eu estou fortalecendo a doutrina no meio do meu povo. Se eu estiver junto com as minhas irmãs, junto com os meus irmãos, junto com o meu pastor, junto com o meu ungido, junto com quem quer que seja, aquele meu irmão que sofre comigo, que luta comigo, que batalha comigo pelas minhas crianças. Quando nós olhamos a questão de um personagem bíblico que pode nos refletir muito a nossa vida também, do que éramos, como somos hoje, nós vemos a vida de Ana. Poxa, Ana? Já ouvi milhares de mensagens sobre Ana. Todo mundo já ouviu muito, né? Prega, reunião de senhoras, crianças, a gente sabe, Ana, conhece Ana, vamos dizer, de trás para frente, de frente para trás, a história de Ana. Mas hoje nós vamos ver Ana de uma forma diferente. Ana como professora. Nós vamos ver Ana como professora aqui. Vamos ver. Todo mundo sabe que Ana, ela era estéril. Mas ela estava decidida a receber a bênção dela. O marido dela disse para ela: não te sou melhor do que 10 filhos? Por que você precisa ter filhos? Mas Ana não se conformou com aquela situação. Ana é diferente das mulheres aí no passado. A gente viu Sara estéril, como Ana. Só que Sara, ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão que Sara tomou diferente de Ana? Sara deu a sua concubina para que Abraão pudesse ter filho. Ana fez isso? Ana falou assim: eu quero ter a minha bênção. Eu quero gerar, eu quero ter fruto. E Ana, ela vai aonde? Ela vai aos pés do Senhor. Ela vai buscar aos pés do Senhor. Ela suplica, ela clama, ela busca o Senhor e o Senhor a responde. E responde a ela com o filho. Ela é agraciada com o filho. Ela queria aquele filho. Mas ela faz uma aliança com o Senhor, ela faz um acordo com o Senhor. Que quando ela tivesse aquele filho, que ela iria entregar ao Senhor por todos os dias da sua vida. E nós, irmãos? Vamos ver nós aqui? Vamos lá. Nós chegamos da mesma forma como Ana era. Nós chegamos estéreis, chegamos cheios de galho, cheios de achismo, achando que nós éramos os melhores, ou até mesmo achando que nós éramos os piores, as mais vil criaturas. Nós chegamos assim nas casas do Senhor, sem gerar, sem nada para oferecer ao Senhor. Nós começamos a observar o andamento do serviço na casa do Senhor. Eu costumo dizer que quando a gente chega na igreja, eu não sei se a maioria também foi assim.
O que mais que a gente acha de bonito, maravilhoso, é o quê? Grupo de louvor cantando, né? Todo mundo quer ser grupo de louvor, né? Não foi assim? A maioria, não foi? Porque a gente não viu as professoras ainda. E também quando, porque a gente chega, é uma choradeira só, a gente senta ali e começa o grupo de louvor a cantar, a igreja cantando e a gente começa a chorar, chora do início ao fim do culto. Então a gente fala, eu quero cantar como esse povo canta. Não é assim? Eu quero. Só que nós somos estéreis. E eu começo a buscar o Senhor. Senhor, eu não tenho que te ofertar. Ainda mais Elane. Senhor, para mim não dá grupo de louvor, tá fora. Não vai dar. Isso aí é almejar muito. Mas na eternidade eu vou cantar bem, tá? Não é nem vingança não. Minha vitória vai ser essa. Vocês não vão poder cantar quem canta bem. Isabel cantou muito lá embaixo, agora eu e Elane que vai cantar. Eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Não vai ter grupo de horror. Mas nós chegamos assim, sem gerar frutos, sem frutos, impossível sair alguma coisa de boa de nós. Mas nós clamamos ao Senhor. E nós suplicamos, nós não nos conformávamos com aquela situação. Senhor, eu não tenho nada que te oferecer, o que eu posso fazer na tua casa? Senhor, eu quero limpar a tua casa, eu quero cuidar, Senhor, eu preciso estar perto de ti. E o Senhor nos olhou e falou assim, tá bom, você quer uma bênção? Você quer gerar frutos? Eu vou te dar. E sabe o que o Senhor nos deu, irmãos? Irmãs, o nosso chamado é nosso, ninguém pode tirar de nós. Foi o Senhor que nos deu. O Senhor olhou para nós e falou assim, você vai ser professor de escola bíblica dominical, você vai ser agraciado, e você também tem uma promessa, um pacto comigo. E qual é o pacto que nós fizemos com o Senhor? Da mesma forma que Ana fez. Senhor, por este menino orava eu, por esse chamado orava eu, Senhor. Agora eu te entregarei por todos os dias da minha vida. Por isso que nós abrimos mão de tudo que está lá fora e corremos para a casa do Senhor para servirmos ao Senhor, para falarmos às nossas crianças, para darmos uma aula para as nossas crianças. Mas Elane, as minhas aulas elas estão vindo prontas. Todos nós aqui recebemos uma aula pronta no presbitério, recebemos? Mas eu já dei esse assunto. Você já deu esse assunto? Ele é o seu bem maior. Você vai preparar essa aula da mesma forma, como se você tivesse feito pela primeira vez. Você vai dobrar o seu joelho. Você vai buscar o Senhor. Senhor, eu preciso de fruto aqui nessa aula. Senhor, eu preciso que ela seja boa para minha criança. Eu preciso que ela mude a mentalidade do meu adolescente. Senhor, eu preciso gerar. E eu me entregarei por todos os dias da minha vida. Irmãos, nós somos diferentes do educador que vem de fora. Porque vocês estão cansados de saber e de ver que muitas vezes eles estão o quê? Desmotivados. Mas eu não preciso de motivação humana. Não adianta vir pastor, não adianta vir a outra irmã da classe. Não, você vai, você consegue, você é boa, esse assunto é seu. Não é isso que nos motiva. O que nos motiva é estarmos aos pés do Senhor, é servirmos ao Senhor, é de podermos falar para as nossas crianças e eles trazerem assim, ó, eu vou orar por você, tia, você vai ser curada. Eu tenho uma dívida de gratidão ao Senhor com os meus filhos. Os meus filhos cresceram nessa hora. São homens hoje, formados. Mas os meus filhos, eles tiveram grandes exemplos de professores. Grandes exemplos. Um dos que eu não canso de falar, não é rasgação de seda, é o pastor Júlio. Os meus filhos, o pastor Júlio tinha essa característica. Vou entregar, tá, pastor Júlio? O pastor Júlio, ele andava com o guarda-chuva pendurado assim, no braço, e uma Bíblia desse tamanho. Não é, pastor Júlio? Ele era professor da classe dos intermediários. Agora a pergunta é como que meus filhos andavam. Meus filhos queriam ser igual ao Júlio. Eles são iguais ao Júlio. Quando canto esse hino, a colheita, para mim é um presente muito grande, porque eu pude ver os meus filhos tocando lá em Goiânia, num casamento, esse hino, a colheita, e os irmãos chorando.
Ah, porque eles tocam bem? Não. Porque eles declararam ao Senhor: eu quero ser Senhor. Irmãs, o nosso chamado, irmãos, os nossos chamados é isso, é dessa forma. O Senhor vai nos honrar. Nós vamos ver crianças nos imitando. Nós vamos ver adolescentes nos imitando. Eles vão falar como nós falamos. Eles vão falar como vocês falam, varões, como vocês falam, como vocês definem a vida de vocês. Eles vão olhar e vão dizer: eu sou definido como aquele meu professor, ou aquele meu tio mesmo. Aí tem um exemplo, que cresceu também, que viu, que lutou muito. Ele está ali, ó. Mas que ele olhou na vida dos servos e ele valorizou, ele guardou aquilo. Eu quero ser como eles. Como meus filhos quiseram, são como Júlio. Quantos Júlios tem aí? Quantas irmãs tem aí valorosas também na presença do Senhor? Nós somos formadores, nós somos educadores. Como Ana precisava de um fruto, de gerar aquele fruto. E o fruto de Ana mudou a história de um povo. Foi o divisor de águas de um povo. Israel está em decadência espiritual. Qual era a situação? Vocês que são professores, vocês que conhecem bem a palavra. Qual era a situação de Israel quando Samuel nasceu? O que estava acontecendo? A lâmpada do templo estava se apagando. Ela clamou e o Senhor respondeu. Nós vivemos também esse tempo. Naquela época, os filhos de Eli davam coices nas ofertas do Senhor. Há uma inversão muito grande de valores. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos intermediários pequenos, os nossos jovens, eles vivem nesse momento em que a lâmpada, em que Jesus está se apagando no meio desse povo. Há uma mistura, uma inversão de valores. O que impera hoje é a corrupção. A corrupção da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Isso é que está imperando. Então, nós, como Ana, somos geradores. Agora eu não sou mais estéril, agora eu gero gêmeos. Não só para essa vida, mas para uma vida eterna. Então, os nossos frutos são frutos o quê? Duplamente fértil. Eles não ficam só por aqui. Mas Ana entregou ao Senhor. Pode passar. Ana entregou ao Senhor, porque ela teve filho. E Ana, ela tinha um trabalho fazendo. Ana, ela viu o seu filho toda semana, né? Todo dia, como a gente vê os nossos filhos, né? Quando que ela via? Uma vez por ano. E o que ela levava para o seu filho essa vez por ano? Uma roupa nova, uma túnica, né? Agora, imaginem só, irmãs e irmãos, nós temos professores aqui também que são pais. Imaginem só, é possível a gente mensurar tamanho de criança de um ano para o outro? Pode continuar, irmãs. A roupa de Samuel ali, para Ana, significa para nós hoje a aula que eu vou dar. Nós estamos vivendo por essa correria, pela dificuldade, pelo crescimento tecnológico, pela velocidade das informações. Como nós vemos as nossas crianças, na verdade? Pouco tempo nós temos de contato com eles, né? Vou voltar lá no passado de novo. Antigamente, nós tínhamos, né, aula quarta-feira, né? Tínhamos aula quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, olha só. E hoje nós concorremos, nós temos menos que uma hora no domingo de manhã. Não é verdade? Quem pegou? Ela também, ela está se escondendo ali, mas ela também pegou isso aqui. Ela era professora junto comigo também. Então a gente passou por isso. Mas eu tenho tão pouco tempo. Senhor, a roupa de Samuel é a aula que eu tenho que dar. Mas como é que ele está? Qual o tamanho dele? Quanto que ele cresceu? Senhor, qual a necessidade da minha criança? Qual a necessidade do meu adolescente? Mas, Senhor, que essa aula já veio do presbitério toda montada. Mas, Senhor, qual é a necessidade da minha criança? Qual é a medida certa que eu vou trabalhar com ele? O que o Senhor quer falar com ele? O que o Senhor está vendo na vida dele? Senhor, o que está faltando? Assim era a preocupação de Ana. Eu tenho pouco tempo. Eu não sei o seu tamanho. Eu não sei a sua necessidade. Mas se eu buscar ao Senhor, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me encher do seu Santo Espírito, o Senhor vai se revelar pelas madrugadas, o Senhor vai se revelar quando eu estiver no meu trabalho, o Senhor vai se revelar quando eu estiver lavando a louça. Fala isso ao meu adolescente.
adolescente. Falar isso vai gerar vida, vai gerar livramento. E quando a gente fala, qual será o seu tamanho, qual será a sua necessidade? Irmãos, nós temos que vir à casa do Senhor todo dia com essa mentalidade. Que hoje pode ser o último dia. Que hoje pode ser a minha última aula. Que a minha criança pode chegar na casa do Senhor, na minha classe. Eu falo minha classe, foi o Senhor que nos deu. Não com essa questão de propriedade, mas uma propriedade espiritual. Senhor, eu quero ser professor dessa classe. Eu quero ser usado nessa classe. Então eu tenho que chegar na casa do Senhor, eu tenho que me preparar durante os dias. Mas eu recebi na terça-feira. Começa na terça-feira. Mas Senhor, não deu para pegar na terça, na quarta. Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos no Senhor, porque o Senhor me honra. Senhor, eu não posso ir lá para minha classe despreparado. Senhor, eu preciso ser usado. Pode ser a minha última aula. E pode ser o último dia que aquela criança ou aquele adolescente vai estar comigo na classe. Nós temos aqui 2 exemplos. A Pedrina começou a falar de um exemplo, não deu nome ao exemplo. E temos um outro grande exemplo que eu sei também que a irmã Wanda conhece bem, que o Sil conhece bem, porque ele vivenciou isso também. Talvez não tão de perto, mas soube das histórias da repercussão, que você também conhece, talvez não tenha vivido totalmente de perto, mas lembra quando eu vou falar. Nós tínhamos em Madureira, ele era adolescente. O nome dele era Charles. Falei que você ia lembrar? Charles foi no domingo de carnaval. Tem um pouquinho de tempo isso que aconteceu, para você ver como que a gente passou o tempo. Foi um dia até que caiu, essa notícia todo mundo também sabe muito bem, quando caiu o Palace 1, alguém lembra dessa notícia? Foi um domingo de carnaval, nós éramos da igreja da Barra, né, irmã Wanda? Nós estávamos indo para a igreja, não tivemos a notícia no dia, nós tivemos no dia seguinte que a mãe de Charles apareceu na igreja da Barra. E Charles foi, eu tenho fotos do Charles pequenininho, a classe dos pequenos junto com o meu Eleazar, né? E a mãe de Charles chegou lá contando que Charles foi domingo de manhã para a escola bíblica dominical, domingo de manhã. E lá em Madureira nós tínhamos assim, um universo na classe, assim, uma média de 50 intermediários, 50 adolescentes, 50 pequenos. E Charles assistiu a aula. Acabou dali, carnaval, foi passeado para a casa da tia dele, que não era serva do Senhor. E foi aquela época da moda do jet ski. Charles resolveu, pediu para a tia permitiu, foi andar de jet ski. Charles bateu de frente com uma lancha. Perdemos o Charles. Foi a última aula que o Charles teve. Foi a última aula que aquela professora deu para ele. Tivemos aqui também, não com tantos anos atrás, né? Há 8 anos atrás, né? Tivemos um chamado Antônio. Antônio da classe dos pequenos, da comunidade. O Charles não era da comunidade. Antônio da comunidade, e ele passou também por isso, veio à casa do Senhor, veio aquele domingo muito levado, criança muito levada, que é o normal de todas as nossas crianças. Nós queremos, não adianta a gente querer que as nossas crianças sejam modelos de perfeição, que eles não são. Eles são levados mesmo, mas esse levado deles é capaz de parar e olhar para você. Tia, você está tão bonita hoje. Não é assim? Tio, tu tá forte hoje, eu gostei desse tênis. Quero um igualzinho, quero usar assim. Olha só, o meu professor senta dessa forma, você tá igual a ele. Antônio era assim também. Bem levado, tudo. E Antônio assistiu a aula que vocês viram que elas montaram aqui. E Antônio entendeu muito bem que ele precisava estar na eternidade com o Senhor. Amém. As nossas crianças, elas precisam sair da casa do Senhor com esse entendimento. Que eles precisam alcançar a eternidade com o Senhor. Nós não temos esse desejo? Nós faremos com que as nossas crianças sintam esse desejo cada dia. Nós somos formadores de opinião. Nós não vamos formar os nossos filhos, porque eu falo filhos, porque são nossos filhos na fé. Eles vão crescer. E nós vamos dizer que nós fizemos parte da formação espiritual daquelas crianças.
Eu acho que eu falo tanto isso, mas eu acho que o pastor Júlio deve se orgulhar por ter participado da formação espiritual dos meus filhos. O Ciene também, o Ciene dava aula também para ele arrasar, que era extremamente levado, que não queria mudar de classe, não queria crescer, ele queria ficar lá para poder acabar a aula, para poder pintar. Às vezes ele saía correndo na sala que o Júlio tinha acabado de dar, ele saía correndo e ia para a classe dos pequenos. Tinha que sentar uma folha para poder pintar. Era a necessidade dele. Irmãos, foi o último dia que Antônio teve na igreja. Antônio em casa, recebeu uma vela, né? O cara, com fogo, com medo da mãe brigar, ele mesmo tentou apagar. Mas não deu jeito. A casa pegou fogo e Antônio morreu queimado. A última aula que ele pôde ver foi sobre a eternidade. A última aula que Charles também pôde ver foi a eternidade. E pode ser, nós cantamos durante anos e anos esse hino. Quem sabe pode ser este dia em que a igreja vai sair daqui. Nós não sabemos o que nos espera lá fora. Mas o Senhor nos livra, o Senhor nos livra. Mas vamos ver o que espera lá fora. Quantas vezes essas crianças são trazidas por avós, por tios, por tantas outras circunstâncias. E se eles não conseguirem vir? A nossa aula tem que ser uma aula que marque a vida deles, que forme o caráter deles, que forme a vida deles, que eles sejam transformados, que sejam divisor de águas na vida deles. Eles têm que sair daqui, da classe, das nossas aulas, olhando assim, bem, sério, o Senhor não faria isso não vou fazer não. Não, eu não posso tocar nisso. Isso não vai agradar o meu Senhor. Eu não posso ver isso. Eu tenho que passar a minha alma dessa forma, seja com o sol da justiça, seja com o tema que for. As minhas crianças têm que sair da casa do Senhor transformadas. Eu tenho que gerar frutos na vida das minhas crianças. Não mais frutos estéreis, ocos, vazios, mas frutos duplamente férteis. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor quer nos renovar. Se nós achávamos que sermos professores era qualquer coisa, nós não somos qualquer coisa, mas nós somos especiais aos olhos do Senhor. Nós realizamos a obra, negamos a nós mesmos em prol da fé. E o que nós viemos fazer aqui é renovar essa aliança e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Nós vamos agora nos dobrar de joelhos. Nós vamos declarar ao Senhor a nossa necessidade. Nós vamos esvaziar os nossos bolsos, esvaziar os nossos corações e deixar que o Senhor renove as nossas vidas na sua presença. Cada irmão coloque diante do altar do Senhor a sua necessidade. Gratidão do meu pequeno ser.
Ele Andrés e ela solteiras. Em servos, dois servos. Havia um propósito que deveria se cumprir no dia de hoje. Eu vos digo, meus filhos, que alcançaste a vontade do nosso Deus. Porque tudo aconteceu debaixo da minha orientação, debaixo do meu propósito. Mas não pararás aqui, porque tenho muito a acrescentar nas vossas buscas, nos vossos joelhos, minhas servas e meus servos, até nas vossas lágrimas, porque em tudo eu serei o vosso sustento. Podeis, meus filhos, levantar a vossa voz e sem nenhum impedimento glorificar o nome do nosso Deus. Eu encontro liberdade para passear no vosso meio e para atender a vossa necessidade. Veriais sobre errais, ei, ela mais sobre. Aleluia, Senhor. Vamos estar de pé, o pastor Marcelo vai orar encerrando o resto apostólico. Graças a Deus, grande alegria, uma festa que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje. Como o Senhor disse, não vai parar aqui. Muita coisa vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado em todas as nossas igrejas. Nós veremos isso. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós glorificamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, porque certamente grande coisa, meu Senhor, Tu fizeste no dia de hoje. Tu atendeu, Senhor, as nossas necessidades, as nossas carências. Senhor, e aquilo que pensávamos, Senhor, que não tivéssemos alcançado, o Teu próprio Espírito veio e completou a boa obra. E hoje foi um dia feliz, foi um dia de paz. Nós te glorificamos, Senhor, porque todos os impedimentos foram tirados. Nós chegamos aqui, chegamos felizes. Chegamos aqui com saúde. Então, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque os nossos filhos, nesse momento, estão todos guardados. A nossa família está sendo abençoada. Senhor, fazer a Tua obra é um grande prazer. Por isso, Senhor, nos guarda ao sair. Nos leva em paz, Senhor, e sustenta a nossa vida, porque assim oramos em nome de Jesus. E dizemos ainda que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós. Povo de Deus, Israel de Deus, espalhados sobre a face da terra hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos assentar. Amém. Os